Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Nesta aula, nós vamos aprender grandes novidades sobre as grandes navegações. Não perca! Como você pode observar, eu coloquei para você ver dois incríveis mapas de séculos distintos. O primeiro é um mapa feito pelo Ptolomeu, que era um geógrafo e astrônomo do século II. Já do lado direito, nós podemos observar o mapa Typus Orbis do século XVI. Você conseguiu reparar quantas mudanças ocorreram ao longo deste tempo? Pois bem, nessa época da Idade Moderna, os portugueses já tinham alguma experiência em navegação, mas lhe faltavam alguns dados geográficos para poder explorar o mundo. Se você reparar neste mapa da esquerda, o mapa de Ptolomeu, você verá que muitas coisas estão faltando. Não existe Oceania, não existe América, a África e a Ásia estão meio quadradas e a Europa bem pequenininha. Pois bem, isso gerava uma certa dificuldade de localização. Pensa que sempre teve Google Maps no mundo? Não, longe disso. E aí, isso era um problema. A cada viagem, os navegadores portugueses corrigiam os erros e acrescentavam informações sobre o mundo. E aí o mapa do Ptolomeu foi ficando bem ultrapassado. Havia também os portulanos, que eram mapas que assinalavam os portos conhecidos e mais seguros e as direções do vento. E isso possibilitou o desbravamento dos mares. Mas não pense que foi fácil. Para poder desbravar os mares, os portugueses precisaram enfrentar diversos perigos. Bom, alguns eram reais e outros eram perigos totalmente imaginários. A Idade Média gerou uma certa crença em alguns seres fantásticos, certos? Muitos deles ligados ao imaginário do inferno. Por isso é que eles morriam de medo. A mente do europeu deste século era recheado de ideias como, por exemplo, de monstros marinhos que podiam atacar as embarcações. Eram cobras gigantes, baleias devoradores de caravelas e tinha até peixes esquisitíssimos como esse que você está vendo. Olha a situação! As pessoas foram devoradas e mesmo dentro da barriga do peixe, elas continuaram rezando uma missa. Religiosidade ainda se mantinha como uma forte crença nessa época. Pois bem, outros grandes problemas imaginários é que muitos acreditavam que a Terra era plana e que quando você chegava ao fim, na borda, você caía para um abismo que dava direto no inferno. Outros achavam que os barcos, eles pegariam fogo lá na linha do Equador. Outros achavam que existiam buracos gigantescos que seriam como os buracos negros do espaço e eles pegariam tudo aquilo que estaria sob o mar. Ou seja, era bem complicado você lidar com esses medos, mesmo que eles fossem imaginários. Você já teve medo do perigo? Já sentiu medinho quando andou de avião, por exemplo? Pois bem, os europeus do século XVI também tinham muito medo de andar aí pelas naus, caravelas e galeões. O principal perigo era o perigo da morte, evidentemente. Esses navios, quando deixavam de ver a costa litorânea, deixavam de ver terra firme, representavam um grande perigo. Ondas gigantes, naufrágios,
ventos desfavoráveis que você queria ir para frente e o vento te empurrava para trás. Além disso, havia um sério problema de fome e sede. Muitas das grandes embarcações, elas saíram da Europa em busca de riquezas, principalmente as especiarias lá nas Índias. Então, era muito melhor e muito mais ágil você ir leve até essa região. Para que a embarcação ficasse leve, eles economizavam. E em que eles economizavam? Em água e comida da tripulação. Às vezes as pessoas eram obrigadas a comer biscoito podre. Não tinha água muito boa, a água era toda contaminada. Daí aquela ideia de que os piratas adoram tomar rum, por exemplo. É porque o álcool conservava a bebida e não ficava cheia de bactérias que levavam às dores de barriga. Pense só, uma caravela não tinha banheiro, então as condições de higiene eram precárias. Doenças aconteciam e muito nessas embarcações. Algumas eram varridas pela cólera, outros tinham o escorbuto, a falta de sódio, e isso gerava problemas, eles ficavam sem conseguir respirar direito. Havia uma briga gigantesca por conta de quem conseguia comer alguma coisa para sobreviver. Relatos de náufragos e alguns relatos de pessoas que partiram aí para as aventuras nas caravelas, eles dizem que eles comiam ratos, piolhos, quando faltava tudo, começavam a comer os panos das caravelas, as velas que eram feitas de couro de boi. Eles colocavam na água para deixar molinho e ficavam mastigando aquilo. Acho que não foi nada fácil, não é mesmo? Muito bem. Agora, por que nós deveríamos nos arriscar mundo afora para sofrer desses perigos gigantescos, os imaginários e os perigos reais? Pois bem, minha gente, o grande lance deste conteúdo histórico está na busca por dinheiro. Sim, os europeus perceberam que as especiarias podiam gerar um lucro gigantesco. Dizem que eles conseguiriam um lucro de quase 300%. Era muita coisa. Mas o grande problema é que para ter especiarias você precisava encontrá-las. E o melhor lugar para se encontrar especiarias era nas Índias. Aqui vale um lembrete. Índias para os europeus eram todas as terras que ficavam a leste e que não eram conhecidas por eles. Então, a Índia era as Índias? Era. O Japão era as Índias? Era. E a China era as Índias? Era. Ou seja, tudo que estava para o lado de lá, para o lado direito, eram considerados as Índias. Os europeus conheciam bem essa região por conta das cruzadas. Mas, quando ocorreu a tomada de Constantinopla, o caminho mais fácil para chegar lá, que era ir pelo mar Mediterrâneo, ele foi trancado. Os muçulmanos começaram a cobrar pesados impostos para permitir a passagem dos europeus. Os comerciantes de Gênova e Veneza também passaram a cobrar altíssimos impostos para que a sua nau atracasse ali nos portos ou então para você simplesmente tentar revender a sua mercadoria. Os portugueses então pensaram em uma saída. Precisamos achar uma outra rota para a busca das especiarias. E a saída foi contornar o périplo africano. Sim, eles precisavam contornar a África. Tudo isso para buscar essas especiarias. Tá vendo? E por que as especiarias elas davam tanto lucro a si? Bom, primeiro,
Porque você deve se lembrar que no século XVI, infelizmente, não tínhamos geladeira. As únicas geladeiras que existiam era a geladeira natural, ou seja, na época de inverno, nas regiões que nevavam, eles colocavam caixas enterradas ali no gelo e pronto, você tem uma geladeira primitiva. Fora isso, não havia nenhuma forma de conservação de produtos no frio. O resultado é que precisava se inventar novas formas de conservação ou se conformar de comer comida podre mesmo. Algumas especiarias até auxiliam na conservação dos alimentos. Outras disfarçavam o gosto da carne podre, enquanto outras serviam de propriedades medicinais. Tipo, comia aquela carne podre cheia de cominho e aí passei mal, então eu vou tomar um chá de orégano para ver se melhora. Tá vendo a importância das especiarias? Vezes 3? Pois é. É por isso que esses produtos eles eram tão requisitados. Muitas pessoas queriam usá-las para tentar melhorar o paladar aí dos séculos 15 e 16, que afinal de contas não era muito bom assim, não é? Imagine que você queria comer um bife, só que para comer o bife você tinha lá os açougues? Não, praticamente não existia açougues nessa época. Você precisava matar o animal e você matava o animal inteiro. Não dá para você tirar um pedaço, uma lasca do pobre do boizinho. Então, aí você precisava conservar o resto da carne, porque você vai jogar fora um boi inteiro para tirar um bife? Claro que não. Por isso dessa necessidade de conservação. Os portugueses foram tops quando a gente fala em expansão marítima. Eles foram os pioneiros. E eles só conseguiram isso porque já no século XV eles tinham uma situação política muito estável. Eles tinham um rei com uma autoridade sobre todo o país, a burguesia era aliada desse rei, eles não tinham nenhuma guerra, eles também estavam estruturando a sua economia e tudo isso favoreceu Portugal a se lançar às grandes navegações. O infante Dom Henrique foi o grande incentivador das viagens marítimas, certo? Ele vai criar a escola de Sagres, que era um ponto de encontro de marinheiros, cartógrafos, astrônomos que trocavam informações e faziam mapas mais precisos. Outro detalhe importante que favoreceu o pioneirismo português foi a posição geográfica. Portugal é o país mais ocidental da Europa. Eles tinham grande experiência em pescar as sardinhas. Olha que eu nem gosto muito de sardinha, mas eles iam até o alto mar para comer essas delícias, para quem gosta. E também por conta do contato que eles tiveram com os muçulmanos que invadiram ali a Península Ibérica, eles conseguiram trazer para o seu país alguns elementos como a bússola, o astrolábio, o quadrante, certo? Que são instrumentos essenciais para as navegações marítimas. Bom, e tem também a Ferrari daquela época, a Caravela, que era um barco muito mais leve e muito mais ágil, que ajudou-os a enfrentar o mar. Bom, nesta aula eu vou falar para vocês sobre as navegações portuguesas e espanholas. Espero que você goste. Bom, como eu disse para vocês, os portugueses foram os primeiros a se lançarem nas navegações, nas grandes navegações. Eles começaram navegando pelo litoral ali ocidental da África e pouco a pouco foram descobrindo algumas ilhas, foram também
descobrindo cabos e tomando posse de terras africanas em nome do rei de Portugal. A primeira conquista foi em Ceuta, que fica ali no norte da África. Pois bem, quando eles começaram a conquistar a África, logo em seguida já veio uma prática horrorosa, a escravidão, o tráfico negreiro. Em seguida, começaram a fazer as chamadas feitorias, que eram armazéns fortificados onde eles estocavam alimentos, escravos e servia de ponto de apoio para as grandes navegações. Em 1488, a expedição do Bartolomeu Dias atingiu o extremo sul da África e conseguiu passar pelo tenebroso Cabo das Tormentas. Nesse lugar havia o encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Índico. As correntes marítimas geralmente empurravam os barcos para as pedras e eles nunca conseguiam passar por essa região. Bartolomeu Dias, estudando a situação, conseguiu vencer este problema. Tanto que o cabo foi mudado para o Cabo da Boa Esperança. Não pense você que foi fácil a vida desses grandes navegadores. Em 1498, o Vasco da Gama realizou o sonho do rei de Portugal. Ele chegou em Calicut, na Índia. Nossa, você não imagina a alegria dos portugueses. Eles conseguiram achar o mercado das especiarias. E como eles eram os únicos que chegaram lá, adivinha, o preço dessa mercadoria vendida na Europa foi muito alto. O lucro foi muito grande. Tanto assim que várias foram as expedições que eram destinadas a ir lá para as Índias. Apesar de todos esses perigos. O rei de Portugal dizia, não, tem perigo, mas vale a pena. E aí, em 1500, Pedro Álvares Cabral, ele chega aqui na América, em Porto Seguro. Só que saiba você que o Pedro Álvares Cabral, ele não queria muito chegar aqui no Brasil, ele só veio tomar posse de algumas terras que já pertenciam ao rei de Portugal. Você acredita que ele só veio tomar posse? Que nem, como eu diria, o cachorro que faz xixi no poste para marcar território? Foi isso que o Cabral fez. Esse trecho que ele chegou do Brasil já pertencia ao rei de Portugal por conta do Tratado de Tordesilhas. E aí, então, o Pedro Álvares Cabral chega aqui, marca o território, diz que conquistou esse local e parte direto para as Índias. Ele mal ficou aqui. Ele só quis dar uma olhadinha e ver se por acaso tinha muito ouro por aqui, mas foi só decepção. É a vida. Bom, os navegadores espanhóis, percebendo que os portugueses estavam ganhando muito dinheiro com este comércio ultramarino, também partiram para as grandes navegações. Mas isso só foi possível depois que os reis da Espanha conseguiram unificar o país e expulsar os últimos muçulmanos que viviam por lá. O grande objetivo dos espanhóis também era chegar nas Índias. O navegador genovês Cristóvão Colombo, ele convenceu os reis da Espanha, o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela, que era possível navegar para o oeste para chegar no Oriente. Então a ideia dele era sair para a esquerda. E foi isso que ele fez. Seguindo o plano, o Colombo chegou em 12 de outubro de 1492 aqui na América, mas ele não sabia que estava na América, ele achou que estava na Índia. Por isso que ele vai chamar os habitantes daqui de índios.
Coitado, mal sabia ele quão tosco ele estava sendo. O Colombo achou que a latitude, a longitude da Terra eram menores do que realmente é. Então ele achou que a Terra tinha um tamanho menorzinho. Por isso que ele falou, tô nas Índias. Só que não. Para esta viagem, ele trouxe 3 caravelas. A Santa Maria, que era a principal, a Pinta e a Ninha. E eles vão chegar em São Domingos, região que os índios chamavam de Guanani. Para você ter uma ideia, o Colombo fez diversas viagens, 3 viagens entre a Espanha e Guanani, que ele vai dar o nome de São Domingos. Mas ele nunca soube que ele havia descoberto um continente. Ah, que tosco! Pois é, ele foi o primeiro a ter contato com os povos originários. Mas como eu disse para vocês, como ele achou que estava nas Índias, olhou para todo mundo e falou, ah, e aí, bando de índios? Muito tosco. Ainda bem que não existia redes sociais para fazerem bullying com ele nessa época. A conquista do Brasil já foi bem mais requintada. Em 1500, o Pedro Álvares Cabral veio aqui com 13 naus, 13 embarcações. Agora, não pense vocês que era para fazer um desfile de caravelas, nada disso. É porque a intenção dele era levar essas 13 naus lá para as Índias buscar especiarias. O problema é que teve um monte de embarcação que deu problema, algumas naufragaram. A viagem foi uma coisa horrorosa, certo? O Cabral chega aqui e mostrou que não tinha lá grandes interesses no território. O que ele queria mesmo era riquezas. E, além de mais, você sabe, ele já veio aqui sabendo que existia esse território. O Tratado de Tordesilhas, que é essa linha pontilhada em vermelho que você vê, já garantia ao rei de Portugal que essas terras pertenciam ao incrível Dom Manuel. Pois bem, o Pedro Álvares Cabral ficou aqui por volta de 7 dias e rapidinho partiu para as Índias. Mas antes de ir, aconteceu uma coisa incrível. O escrivão da expedição fez aquilo que a gente chama de primeira certidão de nascimento do Brasil. A primeira certidão de nascimento do Brasil é a carta do Pero Vaz de Caminha. E nessa carta, muitas coisas nós podemos saber, como diria o mestre Yoda. Primeira coisa que a gente percebe mais de cara é o interesse econômico. Ele vai chegar e de cara, ele já vai escrever esse trechinho que eu coloquei aí para vocês. Olha só. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro, nem lhe a vimos. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares frescos e temperados, como os do entre Douro e Minho, porque neste tempo da agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. O Pero Vaz de Caminha já deixa claro que o Dom Manuel queria saber de ouro, prata, ferro, metais, né? Nessa época o mercantilismo estava com tudo. E uma das ideias desta política era o metalismo. Pois bem, agora você percebe também que ele faz assim, tipo uma carta de consolação para o rei, dizendo, olha, não tem ouro, mas tá vendo, tem tanta água, vai dar para plantar coisas maravilhosas por aqui. Do tipo, se conforma. Outra coisa que ele vai dizer é que uma das melhores coisas dessa conquista vai ser o fato de que haviam diversos habitantes morando aqui e que eles poderiam ser convertidos ao cristianismo. Não se esqueça que estamos naquele período assim da Contra-Reforma, que foi um tema da nossa aula
anterior. Pois bem, e os outros países? Como é que fica? A França, a Holanda, a Inglaterra, como fica nessa história? Nossa, eles ficaram extremamente bravos, mas muito bravos mesmo. Sabe por quê? Porque quando o Papa fez o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado por Portugal e Espanha, os países mais católicos de toda a Europa, ele só se esqueceu que existiam os outros. O rei da Inglaterra, inclusive, falou: eu não sei onde é que está a carta em que Deus dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Como assim? Tem herança aí? Deixou por acaso algum documento registrado dizendo que só esses dois países podiam ter as novas terras? E eles acharam que isso estava muito errado. Contrariando o Tratado de Tordesilhas, esses países eles começaram a chegar na América, mas eles chegaram um pouco atrasados porque eles tinham problemas internos, eles não haviam conseguido fazer a unificação dos seus territórios e por isso eles demoraram um pouco para chegar por aqui. Bom, a alternativa desses países foi conquistar as ilhas do Caribe, que eram pequenos trechos de terra que Portugal e Espanha nem ligavam muito, porque eles tinham praticamente o continente, e também algumas terras que eles viram que não servia para muita coisa. Então a Espanha nem quis saber, que era o quê? A região norte. A região onde hoje fica o Canadá e os Estados Unidos. Como o clima lá era temperado e não foi encontrado muito ouro, nenhuma riqueza, essas terras ficaram abandonadas, então a Inglaterra e a França puderam, e a Holanda ficaram lá com pequenos trechos de terra neste lugar que ninguém queria. Pois é, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre as grandes navegações. Um abraço para vocês e tchau!